Bom dia, queridos alunos. Preparei uma aula hoje de revisão dos conteúdos, principalmente dos conteúdos que não foram muito aprofundados no primeiro ano, para fazer a nossa revisão de atomística. Vamos aos exercícios? Considere as seguintes afirmações referentes à evolução dos modelos atômicos. E aí ele dá 3 afirmações sobre os modelos de Dalton, Rutherford, Thomson. Então, antes de lermos as afirmações, que tal recordarmos a evolução dos modelos atômicos? Aí nesse gráfico, nessa figura, eu tenho sim uma evolução bem simplificada. Modelo de Dalton, conhecido como bola de bilhar, uma esfera maciça, indivisível. Logo em seguida, há o modelo do pudim de passas de Thomson, uma massa esférica positiva com partículas incrustadas, mas arrancáveis, negativas, que ele deu o nome de elétrons. Logo depois vem o modelo de Rutherford, conhecido como modelo planetário, pela comparação que ele faz com o nosso sistema solar, com o núcleo representando o Sol e os elétrons representando os planetas girando ao redor do Sol, certo? Depois vem o modelo de Bohr, onde a posição dos elétrons agora exige uma quantidade de energia, um quanto, uma fixação dessa energia. E, por último, o modelo de Schrödinger, modelo atual, que a gente usa o conceito de orbitais, regiões do espaço onde há probabilidade de se encontrar o elétron ao redor do núcleo. Então, lembrando desses modelos, vamos às afirmativas. 1. No modelo de Dalton, o átomo é dividido em prótons e elétrons. Não, né? O modelo de Dalton é indivisível. 2. No modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso e carregado positivamente. Ao redor do núcleo estão distribuídos elétrons como planetas em torno do Sol. Muito bom, exatamente a definição do modelo de Rutherford. 3. O físico inglês Thomson afirma em seu modelo atômico que um elétron, ao passar de uma órbita para outra, absorve ou emite um quantum, fóton, de energia. Esse não foi um trabalho de Thomson. Thomson estava ainda arrancando elétrons. Então, a resposta certa é apenas a segunda afirmativa. O enunciado, em um mesmo átomo não podem existir dois elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos, refere-se ao... Bom, se está falando de números quânticos, estamos falando da teoria atual, a teoria mais moderna do modelo atômico, certo? Então, não pode ser nem Thomson, nem Rutherford, que fazem parte dos primórdios da evolução dos modelos atômicos. Então, quem elaborou esse enunciado estava preocupado com os números quânticos. Então, não foi a teoria da relatividade. Ou é conservação de energia ou é o princípio da exclusão de Pauli. Vocês lembram do princípio da exclusão de Pauli? Que afirma que podem ter dois elétrons dentro do mesmo orbital com os mesmos níveis de energia, desde que eles tenham momentos magnéticos opostos? Pois é, isso mesmo. Então, dos 4 números quânticos, os 3 primeiros falam da posição dos elétrons ao redor do núcleo, certo? Camada, subnível, orbital. E o quarto número quântico, o número quântico de spin, que fala do momento magnético. A resposta, então, é o princípio da exclusão de Pauli. Os números quânticos, N, L e M, denominados respectivamente principal, secundário e magnético, correspondem à descrição ondulatória de um elétron no átomo. Sim, eles correspondem aos limites e condições necessárias para a resolução das equações de onda de Schrödinger, certo? A respeito destes números quânticos, assinale o que for correto. Então, vejamos. Os números quânticos, vocês lembram? O número quântico principal se refere exatamente ao nível, à camada em relação ao núcleo, a que distância do núcleo o elétron se encontra. Já o número quântico secundário corresponde ao subnível, se é do tipo S, P, D ou F. E um detalhe, o número quântico L, ele sempre será de 0 a n-1.
Isso não é uma coincidência, é uma estratégia matemática, tá bom? E o número quântico magnético se refere ao orbital em que se encontra o elétron dentro daquele subnível e vai de menos L a mais L, tá certo? Então, vejamos as afirmativas. 0, 1. Quando o número quântico principal é igual a 2, os valores de L podem ser 0 e 1. Sim, correto. Veja, quando o N é 2, L vai de 0 a N-1. Perfeito. 0,2. Quando o número quântico secundário é igual a 2, o subnível é D. Perfeito. Aqui estamos. 0,4. Quando o número quântico secundário é igual a 1, os valores de M podem ser de menos 1 a mais 1. Sim, exatamente. Quando o número quântico secundário é 1, os números quânticos magnéticos vão de menos 1 a mais 1. Observe que quando o número quântico secundário é igual a 2, vai de menos 2 a mais 2. Quando o número quântico secundário é 3, o número quântico magnético vai de mais 3 a menos 3, ou de menos 3 a mais 3, certo? Essa é a regra. Então, essa também está certa. 0,8. Quando um subnível é F, são 7 os valores do número quântico magnético, certo? E existem 7 orbitais no subnível. Sim, bastava observar todos os orbitais do subnível F e verificar os seus números quânticos magnéticos. Então, também está certo. 16. Quando um subnível é S, o valor de número quântico secundário, L, é 0. Correto. Tá vendo aqui? Tá tudo aqui. E o valor de número quântico magnético vai de mais ou menos 1. Não, né? Então, o erro está apenas aqui. Observe o diagrama a seguir. O diagrama de Linus Pauling, só que sem as diagonais. Sobre este diagrama, é correto afirmar-se que 0,1. As letras S, P, D e F são representadas pelo número quântico secundário. Sim, exatamente isso. Nós usamos os números quânticos secundários 0, 1, 2 e 3 para indicar a posição do elétron, seja no orbital S, P, D ou F. Então, essa está certa. 2. O número máximo de orbitais por subníveis é igual a 2. Na mesma figura ali em cima, eu mostro que no subnível S tem um orbital. Já no subnível P tem 3 orbitais. Já no subnível D tem 5 orbitais e no subnível F tem 7 orbitais. Então, essa aí está toda errada, né? Não tem esse negócio de número máximo, não. Tem um número específico para cada subnível. 0,4. A ordem crescente de energia segue a direção horizontal da direita para a esquerda. A ordem crescente de energia dos elétrons, nós sabemos, usando o diagrama, não usa essa sequência horizontal, mas em diagonal, conforme verificado por Linus Pauling, certo? Então, tá errado. 0,8. O elemento de número atômico 28 possui o subnível 3D completo. Para saber isso, eu fiz a distribuição eletrônica de 28 elétrons. Não importa qual é o elemento. Eu só fiz a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ao chegar em 3d8, eu distribuí 28 elétrons. Agora me diga, o subnível 3D está completo? Não, né? Ele poderia ter até 10 elétrons. 16. O nível M possui, no máximo, 9 orbitais. Observe a camada M, nível 3. Quantos orbitais esse nível possui? Bom, ele possui o subnível 3s. Quantos orbitais tem ali? 1. Ele possui o subnível 3p. Quantos orbitais tem ali? Mais 3. E ele possui o subnível 3d. Quantos orbitais tem ali?
mais 5. Ao todo são 9. Então, está correto. Os 4 números quânticos do último elétron do íon férrico são, respectivamente: considere o spin do primeiro elétron a entrar no orbital igual a menos meio. Esse exercício tem um detalhe. Se você fizer a distribuição eletrônica do ferro fundamental sem ser um cátion, teremos essa distribuição por camadas, níveis e subníveis, certo? E qual será a distribuição eletrônica do íon férrico? O íon férrico é aquele que perdeu 3 elétrons. Observe que os elétrons perdidos são os da última camada, os da camada mais externa. Não são os elétrons mais energéticos. Porém, ao perder 3 elétrons, ele teve que perder os 2 da última camada e sim, teve que perder um elétron, então, mais energético ali, porque era o que sobrava, era o mais externo no momento. Esse detalhe é muito importante. Se você distribui apenas 23 elétrons sem perceber esse detalhe, você ia ter um erro bem grande. Então, ao distribuir elétrons de íons, faça a distribuição eletrônica do elemento fundamental e retire os elétrons mais externos e não os mais energéticos, ok? Bom, sabendo agora que o íon férrico tem essa distribuição eletrônica, qual é o último elétron? O último elétron é o 5º elétron do subnível D da camada do nível 3, certo? Então, vamos aos números quânticos do 5º elétron, certo? Bom, só de olhar para essa distribuição 3D5, nós já inferimos quais são os números quânticos principal, 3, e secundário, L igual a 2, porque 2 é o número que representa o subnível D, certinho? Bom, para os números quânticos magnético e de spin, eu vou sempre pedir ajuda àquele diagrama simplificado de orbitais, com os quadradinhos. O subnível D tem 5 orbitais, 5 quadradinhos. Ao distribuir 5 elétrons usando a regra de Hund, vai a multiplicidade máxima, ou seja, cada elétron isolado, certo? Sem emparelhar nenhum. E ali está. Quem é o 5º elétron? O 5º elétron é este aqui. Ele está no orbital mais extremo. Nós sabemos que o número quântico magnético vai de menos L a mais L, então vai de menos 2 a mais 2. Então, ele está no orbital mais 2, o último. E, como ele é o primeiro elétron a entrar, ele recebeu o número quântico de spin menos meio. E a resposta é a letra B. Tudo explicadinho? Joia! Sobre a estrutura do átomo, assinale o que for correto. 0,1. O número máximo de elétrons que pode ser encontrado na camada N é 32. Vejamos. Veja. Camada N são 32 elétrons, porque ele somou os 2 do S, os 6 do P, os 10 elétrons do D e os 14 do F, somou 32 elétrons possíveis, tá certo? Então, a 0,1 está correta. 0,2. Em um átomo, podem existir 2 elétrons no mesmo estado de energia. Sim, quando a gente faz a distribuição eletrônica 1s2, eu estou dizendo que tem 2 elétrons no mesmo estado de energia, no subnível S do nível 1. Quando eu digo 2p6, eu digo que tem 6 elétrons no mesmo nível de energia, no subnível P do nível 2, certo? Então, essa também está correta. 0,4. O íon férrico possui a seguinte distribuição eletrônica. Não foi à toa que eu fiz o exercício anterior, para mostrar para vocês que primeiro nós fazemos a distribuição eletrônica do íon fundamental, do elemento no estado fundamental, para depois retirar os elétrons da camada mais externa, certo? Então, essa distribuição eletrônica
apresentada no item 04 está errada, porque não retirou os elétrons da última camada, mas os mais energéticos. Errada. 08. O último elétron que preenche a eletrosfera de um átomo é o seu elétron de menor energia. Então, o erro está aqui. Nós sabemos que essa distribuição eletrônica, conforme vai se afastando do núcleo, para elétrons com maior energia, ordem crescente de energia. 16. O número quântico magnético indica a orientação dos orbitais no espaço. Ele indica. Lembra? Nós temos vários orbitais diferenciados, aquelas figuras lindas que são resultado dos cálculos de Schrödinger e que nós nos recusamos a desenhar e usamos o esquema de quadradinhos. Mas é exatamente isso que significa o número quântico magnético. Ele tenta indicar em qual daqueles orbitais lindos o elétron se encontra. Então, a 16 está correta. 32. Se em um orbital existirem 2 elétrons, esses são considerados emparelhados. Sim, eles terão spins contrários dentro do mesmo orbital, conforme o princípio da exclusão de Pauli. Terão campos magnéticos opostos, mas serão chamados de elétrons emparelhados, correto? 64. Segundo o modelo atômico proposto por Bohr, um elétron em um átomo pode possuir qualquer valor de energia. Nós vimos no primeiro slide do primeiro exercício que o modelo atômico de Bohr é justamente aquele que define os elétrons, eles não estão aleatórios ao redor do núcleo, eles estão em camadas, onde a energia é quantizada, existe uma quantidade fixa de energia. Então, não é qualquer valor de energia. E a 64 está errada. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos rever luminescência. O luminol é uma substância que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue, produzindo luz, como mostra a imagem. Essa propriedade do luminol é muito útil para a investigação forense, uma vez que permite visualizar locais contaminados com pequenas quantidades de sangue, até mesmo se a superfície for lavada após o crime. Bom, antes da gente ver as respostas, vamos recordar. Luminescência é um conjunto de fenômenos, dos quais a gente estudou detalhadamente a fosforescência, a fluorescência e a quimiluminescência, não foi? Muito bem. Mas vejamos, dentre as respostas estão o fenômeno, ele está chamando o fenômeno do luminol de incandescência. Não, né? Incandescência, por exemplo, a lâmpada incandescente é quando um material se aquece tanto, toma um rubor que é capaz de emitir luz. É o caso, por exemplo, da lâmpada de tungstênio, onde aquele metal, pela passagem de corrente, esquenta tanto que fica avermelhado. Um carvão em brasa gera incandescência. Ele é capaz de emitir luz, tá bom? Bom, fosforescência. Lembra da fosforescência? É um caso específico de luminescência, onde o material absorve energia natural, qualquer fonte luminosa, e ao cessar a fonte luminosa, por exemplo, ficou de noite, ele devolve essa energia lentamente. Então, nós vemos esses objetos brilhando ainda durante um bom tempo, até que toda a energia tenha sido devolvida. Luminescência, como eu disse para vocês, é o nome que se dá a todo esse conjunto de fenômenos luminosos. E o que é a quimioluminescência? É luz produzida por uma reação química, não é a absorção e emissão de luz, não é aquecimento apenas. Precisa haver uma reação química para a liberação de energia na forma de luz. Nós estudamos termoquímica. As reações químicas podem liberar energia na forma de calor. Nós estudamos eletroquímica. As reações químicas podem liberar energia na forma de eletricidade. Aqui estamos estudando quimioluminescência. As reações químicas podem liberar energia na forma de luz, ok? E por último, a
fluorescência. A fluorescência é um dos fenômenos da luminescência também. O material recebe essa energia, porém ele devolve imediatamente. É o caso da lâmpada fluorescente. Joga a luz, ele absorve e devolve imediatamente. É o caso das placas de trânsito. O farol bate, ele absorve e devolve imediatamente. Desligou o farol, não há mais brilho. Muito bem, depois dessa recordação, me diga, o luminol, qual é o fenômeno observado? É o da quimioluminescência, houve uma reação química, ok? O brilho das placas de trânsito. Quando recebem luz dos faróis dos carros no período da noite, pode ser compreendido pelo efeito da luminescência. Sem esse efeito, teríamos dificuldade de visualizar a informação das placas no período noturno, o que acarretaria possíveis acidentes de trânsito. Esse efeito é conhecido como... Bom, aqui no cantinho eu coloquei a foto da fluorita, o primeiro exemplo desse tipo de fenômeno de luminescência. É um cristal e quando você joga uma luz sobre ela, ela absorve e devolve imediatamente, na forma de um brilho maravilhoso. Mas vejamos as opções. Letra A. Fosforescência. Pode ser explicado pela quantização de energia dos elétrons e seu retorno ao estado mais energético, conforme o modelo atômico de Rutherford. Bom, ele está todo correto até aqui. Rutherford não tem nada a ver com isso. Rutherford não é um modelo quântico, é um modelo planetário. Lembra-se? Muito bem. Letra B. Bioluminescência pode ser explicado pela mudança de nível energético dos elétrons e seu retorno ao nível menos energético, conforme o modelo de Rutherford-Bohr. O modelo de Bohr está correto. O que está errado é que não é bioluminescência. Não exige a presença de organismos vivos para fazer a reação química, tá certo? Não é o caso do vagalume, nem das hidras, tá bom? Letra C. Fluorescência pode ser explicado pela excitação dos elétrons e seu retorno ao estado menos energético, conforme o modelo atômico de Bohr. Está tudo correto. Usa-se o modelo atômico de Bohr. É a excitação dos elétrons e seu retorno ao estado menos energético. E no caso das placas de trânsito, sim, é fluorescência. Então, a letra C está correta. Letra D. Luminescência pode ser explicado pela produção de luz por meio da excitação dos elétrons, conforme o modelo atômico de Thomson. Então, temos o problema da escolha do modelo atômico, que não é quantizado ainda, é anterior, e também temos a produção de luz, também não é bem assim, e não é. A luminescência é o nome que se dá a todo um conjunto de fenômenos. A configuração eletrônica de um átomo neutro no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. O número de orbitais vazios remanescentes no nível principal M. Quem é o nível principal M? Não é a terceira camada? Não é o nível 3? Então, estamos olhando para onde? Para cá, né? Então, vamos olhar para cá. O nível M, ele possui o 3s, o 3p e o 3d. Esse átomo não utiliza o 3d e tampouco utiliza totalmente o 3p, certo? Então, quantos são os orbitais vazios remanescentes no nível principal M? Veja que esse aqui não está vazio, ele está incompleto. Então, na verdade, apenas o subnível 3D está vazio e, como é o 3D, tem 5 orbitais vazios. Os números atômicos dos elementos que, no estado fundamental, têm elétrons nos orbitais 1s, 2s, 2p, 3s e 3p, dos quais apenas um é desemparelhado, estão indicados nas alternativas. E aqui está no plural mesmo. Ele não dá a opção de uma resposta correta.
ou serão 2, ou 3, ou mais, tá certo? Bom, ele quer saber aonde encontramos elétrons desemparelhados. Não tem jeito, temos que fazer a distribuição eletrônica e observar aonde possivelmente haverá elétrons desemparelhados. Eu fiz isso. Eu fiz a distribuição eletrônica de todas as opções, certo? E você observe que até o 3s2 está tudo preenchido. Nosso problema está no 3p, correto? É onde há possibilidade de elétron desemparelhado. Para trás, tudo preenchido. Então, vamos lá. Eu só encontrei elétron desemparelhado aqui no P1 e no P5. Porque ele quer apenas um elétron desemparelhado. Quando eu faço para o P2, tem 2 elétrons desemparelhados. Para o P3, 3 elétrons desemparelhados. Para o P4, 2 elétrons desemparelhados e assim por diante. Então, um elétron desemparelhado só nas opções do átomo com 13 elétrons e no átomo com 17 elétrons. Espero que essa revisão tenha ajudado a fixar mais conteúdos. Na próxima aula, já começamos a sessão didática número 13 com tabela periódica. Tchau, queridos!